Bora então para a quinta e última videoaula de introdução aos animais. Então, a gente veio falando ao longo dessas videoaulas sobre as características que dividem os animais em 4 grandes grupos, que seriam os filos, né? Então, a gente falou sobre multicelularidade de tecidos, falamos de desenvolvimento embrionário, foi a parte que a gente mais falou, que a gente dividiu em subitens, né? Falamos das cavidades corporais, dos acelumados, pseucelumados e celomados. E agora, para finalizar, a gente vai falar sobre a simetria e a metameria, ok? Então, o que é algo simétrico, né? A simetria é uma divisão imaginária do corpo, né? Então, algo simétrico, ó, se a gente dividir a gente fala que nós temos simetria, né? O que tem do lado direito, no meu caso, o lado esquerdo, tem do lado direito. Então, a simetria é uma divisão imaginária do corpo em frações especulares, ou seja, em frações de espelho, né? Quando a gente faz a imagem em espelho. E quando a gente vai ver no grupo dos animais, a gente tem 3 tipos de simetria, 2 tipos e os assimétricos. Então, o que são os assimétricos? Os assimétricos são aqueles que não têm simetria nenhuma. Se você fizer a imagem, ele não relata nenhuma imagem especular dele, de espelho, né? Então, no caso aqui são as esponjas. As esponjas são animais assimétricos. Você não vê simetria, você não vê frações, né, semelhantes nesses animais. E em outros animais, a gente vai ter ou a simetria bilateral ou a simetria radial, né? A simetria radial é a simetria na forma de raios, né? Nós temos frações especulares de espelho na forma de raios. É o que acontece, por exemplo, eu vou tentar fazer aqui porque eu tenho dificuldade em desenho, vocês bem sabem, com a estrela do mar, né? Que a gente fala que é pentarradiada. Então, nós temos uma simetria, né? Nós vamos ver imagens semelhantes na forma de raio. E a simetria bilateral, que é bem conhecida da gente, que somos nós, né? Nós temos uma imagem espelho da outra, né? Mas de 2 formas, a bilateral, de um lado e de outro. Então, a simetria, o animal pode ser assimétrico, não ter simetria. Ela pode ser simetria bilateral e simetria radial, que nós vamos ter essas imagens na forma de raios, imagens semelhantes, né? Quando a gente faz esses animais na forma de raio. Então, a maioria dos animais, se nasce com a simetria bilateral, continua com a bilateral. Se nasce com a radial, continua com a radial. Então, a maioria dos animais apresenta o mesmo tipo de simetria desde a fase embrionária até a fase adulta. No entanto, como na biologia sempre existem as exceções, tudo, né? Alguns animais, eles nascem com uma simetria e modificam na sua fase adulta. Um grande exemplo são os equinodermos, as estrelas do mar, tá? Não sei se vocês já ouviram falar. A estrela do mar, titica, é uma larva, né? Olha a larva. Isso aqui vai dar origem à estrela do mar. E quando a estrela do mar está na sua fase embrionária, a simetria é bilateral. Ó. Vamos colocar aqui, ó. Essa imagem aqui da esquerda, ela é especular, ela é espelho dessa direita. Mas quando a estrela do mar vira adulta, a simetria passa a ser radial. Eu acabei de falar lá, a simetria radiada, né? Na forma de raios. Essa imagem especular dessa, que é dessa, que é dessa e que é dessa. Ok? Então, essa é a exceção, são os equinodermos. Via de regra, todos os outros animais, se nascem com a bilateral, continuam com a bilateral. Se nasce com a radial, continua com a radial. Só os equinodermos, que o embrião é bilateral e a gente fala então que a simetria primária, quando surge, é bilateral. E a secundária, quando é adulto, é radial. E aqui, então, para a gente olhar no cladograma. Vejam que a gente já está finalizando todas as características, né? A gente veio lá do comecinho falando de multicelularidade, a gente já está finalizando e explicando todo o cladograma. Vejam que nessa aula você consegue diferenciar basicamente todos os grupos dos animais, né? É muito legal isso. Então, simetria radial. Quem tem simetria radial? Os quinidários. E os poríferos? Os poríferos são assimétricos, tá? O grupo mais simples, assimétrico. O segundo grupo mais simples, simetria radial.
Do resto, todos são bilaterais, ok? Com exceção dos equinodermos, que a simetria secundária, ou seja, na fase adulta, retorna para o radial. Simples, né? Porífero, assimétrico. Quinidário, radial. Todos os outros, bilateral. Exceto as estrelas do mar, os equinodermos, né? Que vão ter, quando adulto, a simetria volta, em vez de bilateral, vai ser radial, pentarradial. E por fim, mas não menos importante, a metameria. A metameria ela é bem discutida na biologia, porque acredita-se que ela surgiu em grupos, vocês vão ver que são grupos diferentes, não tem um ancestral comum metamérico, né, exclusivo. Então, acredita-se que a metameria ela surgiu independentemente nos grupos. E vocês vão ver que está presente em 3 grandes grupos, ok? O que é metameria? O que são esses metâmeros? Metâmeros são repetições no corpo. Tá bom? Isso é muito visualizado na minhoca, por exemplo, que ela tem essas divisões no corpo. Nem sempre é tão claro assim. Então, o que é a metameria? A condição da organização interna do corpo dá origem a estruturas que se repetem ao longo do eixo antero-posterior. O que é antero-posterior? Cabeça, pé, né? Antero-posterior, ok? Nos animais bilaterais. Então, a gente só vai ver metameria nos animais de simetria bilateral, não tem radial, ok? E nem todos bilaterais têm metameria, ok? Então, essa metameria, o corpo fica organizado em partes, e essas partes se repetem, né? Que a gente chama isso de metâmeros ou segmentos. Isso está presente em anelídeos, que são as minhocas, né? Em larvas, principalmente a gente vê isso em artrópode. No adulto, a gente vai ver nos artrópodes, que são os insetos, que é dividido em cabeça, corpo, tórax e abdômen, então isso são metâmeros, né? E nos cordados, que somos nós. Nós temos, Ana, metameria? Que parte do nosso corpo a gente tem esses metâmeros, essas repetições que a gente vê nas larvas, dos insetos, na minhoca? Essa repetição ela é vista apenas em algumas partes do corpo, não em todas, né? E aqui dá para ver certinho no peixe, né? Quando você vê todas esses risquinhos aqui na musculatura de quando você come um peixe, isso aqui provavelmente é um salmão, né? Mas tem na tilápia também, é muito visto na tilápia, quem frita aí tilápia. Isso daqui são as repetições da musculatura. E essas repetições, esses metâmeros na musculatura, ela tem uma vantagem evolutiva muito grande. Por quê? Porque forma blocos musculares que eles podem se contrair de forma independente em cada segmento e isso propicia uma vantagem evolutiva na fuga de predadores, né? Na maior mobilidade de movimentos e assim por diante. E no nosso caso humano, a metameria ela é vista somente com algumas pessoas, que não é o meu caso, que é no abdômen, né? Os gominhos do abdômen é a prova de que também nós, enquanto cordados, nós temos a metameria. Mas infelizmente isso não é visto em todas as pessoas, né? Só nos meros mortais não é visto, tá bom? Bom, gente, a gente chega ao fim, então isso. Quero mostrar para vocês o final, né, do cladograma, mostrando que, então, a metameria ela surgiu de forma independente, acredita-se, durante a evolução, e nós temos 3 grupos apenas que apresentam essa divisão segmental do corpo, né? Muito visto em anélida, bem característico nas minhocas, né, metameria aqui. Nos artrópodas também é visto, principalmente na forma de larvas, os artrópodes, que são os insetos, por exemplo, e nós, os cordados, né? Cordados enquanto nós, peixes, né? O nosso abdômen e assim por diante. E agora eu deixo algumas questões super legais para ver se vocês captaram a matéria, tá bom? Aqui é o original. Lembra que eu falei que eu refiz, né, o cladograma porque não dava para ver as faixas aqui, né? Mas esse aqui é o cladograma. Ele mostra algumas outras coisas que eu não mostrei, que são os grupos, por exemplo, Lophotrochozoa,
né, que tem semelhanças moleculares. Lembra que lá na primeira videoaula que eu falei que essa é a classificação mais aceita, né? Principalmente porque eles colocaram os nematodas e os artrópodes dentro desse grupo, porque ambos sofrem muda e têm semelhanças moleculares, ok? Essa aqui, eu adoro essa questão, acho ela muito inteligente, é da FUVEST, não é difícil, que é sobre a divisão dos vertebrados e dos invertebrados. Então, veja aqui que ela coloca o cladograma, tá? Os poríferos, quinidários, moluscos, anelídeos, nematodos, artrópodes, equinodermos e os cordados. Lembra que dentro dos cordados, nós vamos ter ainda um grupo de invertebrados e um outro grupo que a gente chama de vertebrados, né? Então, toma cuidado que os invertebrados eles não formam um grupo conciso, ok? Então, aí espero que vocês consigam resolver essa questão. E agora as questõezinhas de segunda fase, ok? Vocês abstraem esse último item, ok? Por quê? Porque é a fase de neurulação, que é depois da gástrula, que a gente ainda não viu isso, a gente só vai ver um pouquinho mais para frente, porque é muita informação, ok? Então, identifique as fases até a fase da gastro. Essa aqui é uma outra também bacana. E essa aqui da Federal do Rio de Janeiro. A gente finaliza a parte de introdução aos animais, que foi bem compridinha, né? Espero que até o final, né? Agora que se você chegou até agora aqui, que você que você consiga olhar o cladograma dos animais e diferenciar os grupos baseados nas características que nós viemos falando nessas 5 videoaulas. Um beijo e eu volto nas próximas aulas falando de cada grupinho dos 9 dos animais, começando com poríferos.